A paz do Senhor, queridos, graças a Deus, é uma satisfação. Eu agradeço a Deus por isto. Queridos, eu quero falar um pouquinho da lição 8 que nós vamos estudar domingo. O título é A Sutileza do Enfraquecimento da Identidade Pentecostal. A sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Este é o título. Antes eu quero agradecer a você por estar no canal Respirando EBD. Quero pedir a você que não é inscrito, se inscreve, manda seus comentários, divulga, dá aquele like abençoado, ativa o sininho para ser notificado de novos vídeos. Fazendo assim, você vai estar ajudando o canal. E eu preciso da ajuda dos amados. Queridos, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Lição 8. Quando ele fala em enfraquecimento, ele está se referindo à negação da atualidade dos dons espirituais e do falar em língua como sinal ou como evidência física do batismo no Espírito Santo. Certo? O primeiro ponto, ele diz, Pentecoste bíblico. Se tem um Pentecoste bíblico, também tem aquele que não é bíblico. Então vamos falar do Pentecoste bíblico. O Pentecoste bíblico, meus queridos, como está aqui no primeiro ponto, ele vai dizer o Espírito prometido. No Antigo Testamento, nós vemos ali a ação do Espírito Santo já a partir do capítulo 1, versículo 2 de Gênesis, e vai se estendendo. Tem dois episódios interessantes que aconteceu ali no Antigo Testamento, que eu quero comentar para os irmãos, é quando o Espírito Santo, ele reveste Gideão, no capítulo 6, versículo 34. Revestiu Gideão, segundo o teólogo Stanley Orton, ele diz que revestiu Gideão significa vestiu-se de Gideão. Segundo ele, o verbo usado aqui no hebraico, ele tem esse sentido. É como se Gideão fosse a roupa, fosse o manto exterior do Espírito Santo. Ok? Um outro episódio que aconteceu ali está no capítulo 11 de Números. Quando Deus tira do Espírito que está em Moisés e põe nos 70 homens. A Bíblia diz que todos profetizaram. Pararam, mas ficaram dois. O nome deles são Eldade e Medade. Ficaram profetizando. Alguém chega para Moisés e diz, Moisés, manda esses homens pararem. Moisés diz, tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe desse o seu espírito. É um desejo que se cumpriu no derramamento do Espírito, lá no capítulo 2 de Atos. O Espírito desceu sobre toda a carne, que era o desejo dele que todos fossem receber seu Espírito, e profetizassem. Tudo aconteceu no Antigo Testamento de uma forma restrita, ou seja, para alguém chamado para realizar uma obra. Mas mesmo assim no Antigo Testamento já existia promessa de um derramamento futuro. Quando você lê Ezequiel 36, 26, 27, fala de um derramamento futuro. Jeremias 31 e 34, também. Joel 2 e 28, também. Então, essa promessa do derramamento se cumpre em Atos 2, do 1 a 4. O segundo subponto diz, o Espírito derramado. Ele vai falar do cumprimento desta promessa
ali no capítulo 2 de Atos, quando o Espírito desceu. E todo mundo admirado. Aí Pedro responde: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Ele derramou do seu espírito sobre toda a carne. Há de ser que no último dia derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quem é essa carne? Vossos filhos e vossas filhas. Não é só para homem e nem ou só para mulher. Não, é para todos. Filhos e filhas. Jovens e velhos. Não tem limite de idade. Servos e serva. Não é só para patrão. Para empregado também. E esse derramamento aconteceu não de forma restrita, mas sobre toda a carne. Este é o Pentecoste bíblico. Ele sai da Bíblia, no Antigo Testamento prometido, e no Novo Testamento ele se cumpre. O segundo ponto, ele vai falar do distintivo pentecostal da nossa igreja. O que é um distintivo? Né? É algo que mostra a diferença. É algo que está ali para diferenciar. Ele mostra aqui como distintivo a atualidade dos dons e a língua como evidência física do batismo no Espírito Santo. Então ele mostra a atualidade dos dons e as línguas como evidência física. Distinção, né? Para distinguir o Pentecoste bíblico. E quando nós vemos, meus irmãos, a lista de dons ali no capítulo 2 de 1 Coríntios, do 8 a 11, tudo começa com o batismo. E esse batismo no Espírito Santo, ele traz revestimento de poder para a vida e para o serviço. E também concessão dos dons e o uso deles. A partir do batismo no Espírito Santo, que acontece após a conversão. Quando nós lemos a partir do capítulo 24, versículo 49 de Lucas, você percebe assim uma sequência de advertências, de promessas, repetição de promessas, até chegar no cumprimento. Vamos ver? 24:49 de Lucas diz: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Quando você vai para Atos 1 e 4, ele vai lembrar esta promessa. Ele vai dizer: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Quando vai para o versículo 8 de Atos 1, ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando você vai para o capítulo 2, versículo 1, aí se cumpre. Aí ele diz: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos no mesmo lugar. Ninguém queria sair do lugar, estavam todos esperando. Aí o versículo 2 diz: e de repente aconteceu. Bom, todo esse ensinamento não ficou esquecido. Quando você lê o capítulo 2, versículo 42 de Atos, a Bíblia diz: e eles perseveraram nesta doutrina, na doutrina dos apóstolos. Paulo não estava lá, Paulo não estava fisicamente com Jesus. Como Paulo ficou sabendo de tudo isso?
O próprio Paulo diz que foi através de revelação, quando você lê Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12. O que ele recebeu por revelação, ele ensinou à igreja. Quando você lê 1 Coríntios 11, 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor, como também vos ensinei. Aí, quando nós vamos para o capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 26, nós vemos este ensinamento na prática. Olha o que ele diz. Ele faz uma pergunta. Que fareis, pois, irmãos, quando vocês se ajuntarem? Quando vos ajuntais? Cada um de vós tem revelação. O que é isso? Dom. Tem línguas. O que é isso? Dom. Tem interpretação de línguas. O que é isso? Dom. Então, isso na prática. Quem falou que os dons cessaram? Não foi Paulo. Também não foi Pedro. Também não foi Jesus. Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês vão ser as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus falou isso. Pedro disse: a promessa diz respeito de vós, dos vossos filhos, dos que estão longe e a todos quanto o Senhor chamar. Então eles não falaram que ia cessar nada aqui. A lição, no segundo ponto, diz que quem falou isso foi Agostinho de Hipona. Quem é Agostinho de Hipona? Bom, ele nasceu no ano 354 e é um grande nome do cristianismo. É conhecido por ser o pai das ideias de Lutero e de Calvino. Então, a ideia de que os dons cessaram vem de Agostinho, que passou para Lutero e Calvino. E se nós dividir a teologia cristã em 3 períodos, nós vamos ter aí o primeiro período, a patrística. Eles discutiram cristologia, soteriologia e os dogmas trinitários. No segundo período, que é o escolástico, eles discutiram a teologia natural e a relação do homem com Deus. No terceiro período, que é o período moderno, eles discutiram a antropologia, o próprio homem. Tá? Então, em 2 milênios de teologia cristã, a pneumatologia ficou em segundo plano, ficou numa posição secundária. Não deram muita atenção à pneumatologia. Tá? E o que a gente, segundo as informações, o Espírito Santo não era o foco dos debates de Calvino. Tá? E mesmo assim, Calvino era considerado aquele que sistematizou a pneumatologia reformada. Não sei como. A doutrina do Espírito, nos primeiros séculos, desenvolveu-se lentamente, até o Concílio de Nicéia. Tá? O Espírito Santo ele ganhou um fôlego no século XX. No século XX ele ganhou um fôlego, né? Mas não é porque ele nunca esteve ausente da igreja, ele estava ali, mas na condição secundária. Foi preciso o pentecostalismo dar uma chacoalhada intelectual na busca pelo Espírito Santo para acontecer o que nós conhecemos hoje. Então, os pentecostais ensinaram que o Espírito Santo não é uma peça calada, tá? Não é algo simbólico de Cristo, mas vida. Tá? Então, os dons são atuais. O que aconteceu é o seguinte, é que ele ficou durante muito tempo
em segundo plano. Isso é o que aconteceu. Promessa da atualidade, nós já citamos, mas vou citar de novo. Atos 2, versículo 39, diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos os que estão longe, e tantos quanto o Senhor chamar. Então, isso é promessa de que o Espírito Santo com dons é para a atualidade. Tá? O segundo subponto fala das línguas como evidência. Então, a línguas, vamos dividir aqui. Tem a língua como sinal e a língua como dom. E tanto uma como a outra, elas são dadas por Deus, né? São operações da graça de Deus. O dom como sinal e o dom de língua, de variedade de língua. São operações de Deus. Então, veja. A diferença entre um e outro está no recebimento. As línguas como sinal são concedidas a todos que são batizados. Atos 2 e 4, 10, 46, 19 e 6 de Atos. A língua como sinal são dada a todo, é dada pelo Espírito Santo a todos que são batizados. As línguas como os dons de variedade de língua não é dada a todos os que são batizados. Depende da soberania de Deus. Os dons, as línguas como os dons de variedade de língua, não são dados a todos. Depende, né, do Espírito Santo, a quem ele quer dar. 1 Coríntios 12 e 11, versículo 13 também, versículo 31, e o capítulo 14, versículo 1 de 1 Coríntios. Então, a diferença na finalidade. As línguas como sinal edificam o crente. Você fala em mistério com Deus e edifica a você mesmo. As línguas como variedade de língua, o dom de variedade de língua, é dirigida à igreja, edifica a igreja. Por isso que é necessário ter o intérprete. Por isso que é necessário falar para que a igreja entenda. E isso acontece com a interpretação de línguas. Ok? O terceiro ponto, ele vai falar que para se manter esta chama acesa, é necessário algo importante como fidelidade às Escrituras e o exercício dos dons espirituais. Fidelidade, isso. Mantendo a chama acesa. O que eu preciso para manter a chama pentecostal acesa? Fidelidade às Escrituras. A Bíblia diz que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. O conhecimento de Cristo vem através das Escrituras. João 5,39 diz: são elas que de mim testificam. A fé vem através das Escrituras. Romanos 10,17 diz: a fé vem pelo ouvir. Vida com graça vem através das Escrituras. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite abundantemente em vós, com toda graça no coração. Até a oração fervorosa vem através da palavra. João 15,7 diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e será feito. E o outro ponto, o outro passo, né? A outra condição para se manter a chama acesa é o exercício dos dons, tá? E o exercício dos dons, naquela época, Paulo já ensinava. Ele faz uma pergunta no capítulo 12, capítulo 14, versículo 26. Ele diz: que fareis, irmãos, quando vocês se reunis? Um tem revelação, outro tem língua e o outro tem interpretação. Dons espirituais. É assim que acontece no culto pentecostal, tá? E tudo acontece
de uma forma ordenada, de acordo com a vontade do Espírito Santo, né? Por quê? Porque o Espírito é sujeito ao profeta. Ok, queridos? Que Deus abençoe. Tenha um bom domingo, uma boa aula. Eu agradeço a Deus e até a próxima, em nome de Jesus.